Bom dia, pessoal! A aula de hoje vai ser sobre tempos e modos verbais. Então, nós preparamos uma explicação, alguns slides de PowerPoint, para que a gente consiga ter a melhor compreensão possível do nosso conteúdo. Foi enviado para vocês também, pelo Clipe Escola, um e-book, né, com o mesmo conteúdo, a mesma atividade, para que vocês tenham mais condições de estudar em casa, além da apostila, que ela é muito bem explicada. Também vou enviar para vocês um vídeo, no estilo que eu faço sempre, falando sobre tempos e modos verbais. Beleza? Então, aqui eu fiz uma pequena montagem, né? Passado, que é um tempo verbal, e o presente. E, na verdade, até uma colocação interessante, as pessoas tendem a não compreender que, de fato, o tempo presente é um presente da vida para nós, porque é uma oportunidade constante, todos os dias, de nós começarmos a nossa vida e fazermos tudo diferente se tem alguma coisa errada. Mas vamos ao conteúdo de língua portuguesa. Bom, primeira coisa de tudo, né, é o conceito do que é um verbo. Então, verbo é a palavra que designa um processo, ou seja, uma ação, um estado, um fenômeno. Isso já foi explicado em sala de aula no começo do ano, mas é sempre bom a gente revisar. O verbo é o centro da declaração que se faz, ou o elemento de ligação entre um nome e uma qualidade. Né? Por exemplo, se eu digo assim, a menina é bonita, é o verbo que está ligando, né, essa qualidade atribuída ao núcleo do sintagma nominal, tá? Que é menina. Então, o verbo, o que nós vamos estudar hoje, são os tempos e os modos verbais. Tá? Existem outras flexões, mas nós vamos estudar tempo e modo. Então, tempos do verbo. Nós temos o pretérito, tá? Que é o passado, e o pretérito ele indica um fato anterior ao momento da fala. Nesse momento agora, eu estou vivendo o presente. Então, o que aconteceu antes do início da aula é pretérito, é o passado. E o pretérito é dividido em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Então, nós colocamos assim: o pretérito perfeito ele indica uma ação realizada e concluída no passado. Todo o ato verbal que aconteceu no passado e que foi concluído é pretérito perfeito. Então eu tenho meu pai comprou um carro. Eu tenho o verbo comprou aqui. Esse verbo está flexionado no tempo pretérito perfeito, porque a ação foi realizada, ela terminou, ele comprou o carro. O pretérito imperfeito expressa uma ação passada, mas não concluída, representando um acontecimento que dura, ele pode ter um certo tempo, por isso que ele não, que é considerado uma ação não concluída. Então, olha o exemplo aqui. Ela era tão jovem. E ela foi jovem durante um bom tempo da sua vida, até que envelheceu. Né? O verbo ser aqui é o verbo que está flexionado no pretérito imperfeito. O pretérito mais que perfeito, ele indica um acontecimento que ocorreu antes de outro também do passado. Olha só, eu tenho o pretérito perfeito, que é uma ação do passado concluída. O pretérito imperfeito, que é uma ação, né, que ela tem um efeito duradouro, tá? Uma ação do passado. E o pretérito mais que perfeito, que indica um acontecimento que aconteceu, que ocorreu antes de outro também do passado. Olha só. Já acordara quando o relógio despertou. Aqui, ó, o relógio despertou, eu tenho uma ação que é do passado, mas eu tenho o acordar, eu já tinha acordado antes do relógio. Então isso aqui é pretérito mais que perfeito, porque é o passado do passado. Ok? Depois tem aqui o presente. O presente, como foi dito, é o momento
atual, o momento que a gente está vivendo, e ele expressa o acontecimento no momento em que se fala. Né? No início da aula eu disse o que está acontecendo agora é o presente, essa aula é o presente. Terminou a aula, é passado. Então aqui, o presente, nós trabalhamos muito. Trabalhamos quer dizer que nós estamos trabalhando, nós trabalhamos muito. Eu trabalho muito, tu trabalhas muito. Esses são verbos no presente. E o futuro é quando é um ato verbal que vai acontecer, não aconteceu. Ele irá acontecer num tempo futuro. Então, para quem acredita em viagem no tempo, ela começa com os verbos. Indica um ato que ainda não aconteceu. O futuro pode ser dividido em futuro do presente, que indica um evento que vai acontecer, tá? Ele vai acontecer. Por exemplo, irei à sua casa hoje. Esse verbo aqui indica que eu vou de fato na sua casa, tá? E o futuro do pretérito expressa um fato possível, mas não realizado. É uma hipótese de um acontecimento do futuro. Olha aqui, compraríamos é um verbo que está no pretérito, no futuro do pretérito. Compraríamos um carro novo se tivéssemos dinheiro. Então nós compraríamos, quer dizer que isso pode ser que aconteça. Então a diferença do futuro do presente para o futuro do pretérito é que o futuro do presente é um futuro que vai acontecer. E o futuro do pretérito é um fato possível, uma hipótese. Depois dos tempos verbais, nós vamos ter a apresentação dos modos do verbo. Quando eu explico os modos verbais, a flexão de modo, ela tem muito a ver com a intenção do locutor, que é quem fala, tá? A intenção dele, qual é a intenção dele? É de passar uma ideia que vai acontecer, uma certeza, é de passar uma dúvida, é de fazer um pedido, é de dar uma ordem, tá? E aí essas situações são divididas nos modos verbais. Então, modo é a variação de forma que indica se a ação verbal indica certeza, dúvida ou ordem. Assim, teremos 3 modos verbais. Primeiro, modo indicativo. Eu chamo o modo indicativo do modo da certeza. Né? A conjugação verbal expressa a certeza do acontecimento. Então, quando o verbo está no indicativo, é porque o ato verbal vai acontecer. Né? Assistirei ao espetáculo de sábado. Né? Eu assistirei ao espetáculo. É uma certeza. No modo subjuntivo, ele é o modo da dúvida. Então, a conjugação verbal indica dúvida com relação ao ato verbal. Talvez assista ao espetáculo de sábado. Então, aqui indica uma dúvida, olha só. E aí tem um auxílio aqui do advérbio, né? Talvez assista ao espetáculo de sábado. E o modo imperativo é o modo da ordem, do pedido, do desejo. Né? É a conjugação do verbo no modo imperativo, ele expressa uma ordem, um pedido, um desejo do interlocutor, daquele que está participando da conversa. Né? Então, vá ao espetáculo sábado. O verbo vá, aqui, ele está indicando que eu quero que você vá. É uma ordem aqui, é um pedido, né? Vá ao espetáculo sábado. Aqui eu posso caracterizar melhor como um pedido, porque eu começo com um por favor, né? Por favor, vá ao espetáculo sábado. Então, nós temos aqui 2 flexões importantes do verbo. Os tempos verbais, tá? Que eles apresentam as suas conjugações como o vilão da gramática para muitas pessoas, e na verdade não o são, facilitam muito a comunicação quando bem utilizados. E os modos verbais nada mais são do que a intenção de quem fala, tá? Então, para a gente tirar uma duvidazinha aqui que fica quando a gente escreve, e eu já percebi em algumas escritas de vocês,
Por exemplo, verbos terminados em ão ou em an. A, o, tio ou am, né? O ão é o futuro, né? Eles andarão amanhã. Eles comerão hoje à noite. Eles resolverão as atividades, né? Até o fim de semana. Isso aqui é futuro. Quando tem essa terminação ão, é futuro. Agora, se tem am, an, é uma flexão que indica o passado. Eles andaram ontem. Eles comeram semana passada. Eles resolveram todas as atividades na aula anterior. Tudo isso é passado. Então, quando é ão, é futuro. Quando é an, é passado. É uma é uma dica bem legal que vai facilitar a escrita de vocês, tá? Aí eu passei isso aqui está no material de apoio que foi enviado pelo Clipe Escola para vocês, em formato de e-book, que mostra exatamente as conjugações, né? Aqui está o verbo cantar, que é a primeira conjugação, isso é uma outra flexão. Tem primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugação terminadas em ar, né? Cantar, a. Depois a gente... O que foi? Ah, desculpa, não, é que a tela tinha ficado toda preta e eu não consegui mais ver a aula. Voltou? Voltou, Tá. desculpa incomodar. Não, isso não é incômodo. A questão é que a gente quer só gravar essa explicação e vocês vão receber essa explicação junto com o vídeo e o e-book que já foi enviado para vocês, tá? Então, olha só. Aqui está na primeira conjugação. Todos os verbos que forem flexionados e que forem verbos regulares, eles vão ter a mesma desinência, a mesma terminação, tá? Então, no presente, eu canto, eu danço, eu saio, né? No pretérito imperfeito, eu cantava, eu andava, eu saía. Olha só, sempre o final igual, tá? Isso a gente vai trabalhar, eu vou passar para vocês outras telas para que vocês façam atividades exercitando a conjugação, tá bom? Essa tabela eu quero que vocês usem depois para alguns exercícios, tá? Eu vou passar depois as terminações da segunda conjugação, por exemplo, vender, e terceira conjugação, partir, tá? E aqui eu fiz uma atividade para a gente entender. Aqui eu quero que vocês participem juntos para ver se vocês conseguem me responder com essa pequena explicação antes de nós irmos para as atividades da apostila do caderno de atividades. Então, circule os verbos nas orações e indique o tempo utilizado. Aqui, eu passei de ano. Qual é o verbo dessa frase aqui? Passei? Passei. Passei. E ele está em qual tempo verbal? Passado. Passado. Está no pretérito. O pretérito. E ele está no... Pretérito perfeito, não seria? Exatamente, no pretérito perfeito. Por que no pretérito perfeito? Porque isso aqui aconteceu, eu passei de ano. Né? Eu estou num passado concluído, já terminado. Nós cantaremos uma canção. E agora? Qual é o verbo? Cantaremos. E qual é o tempo dele? Presente. Cantaremos. Vamos lá para outra aqui, ó. Futuro. Ó, futuro. Futuro, ó. No presente é cantamos. No futuro do presente, cantaremos. Por que é futuro do presente? Porque é um acontecimento do futuro que vai acontecer. Tá? Indica um acontecimento que vai ocorrer de fato. Tu falas tão bem. Qual é o verbo? Falas. Falas. E qual é o tempo desse verbo?
Presente. Presente. Muito bem. Depois, nesse caso, eu amaria você. Qual é o verbo? Amaria. Amaria. E que tempo ele é? Futuro? Futuro. Mas esse futuro indica um acontecimento certo ou uma hipótese? Uma hipótese. Então ele é o futuro do pretérito. Ahá! Tá? Então, assim, essa atividadezinha foi para que a gente tivesse uma noção. E nós vamos agora abrir a apostila na página 17. Página 17. Todos abriram a apostila na página 17. É a apostila no caderno de atividades, tá? De língua portuguesa. É o caderno de atividades, não é a apostila. Perdão. Perdoem o professor. Ok? Abriram? Sim, eu tô com ela aberta. Tá. Ali tem os tempos e modos verbais, tá? Percebam que tem as explicações que foram dadas aqui estão todas ali, tá? Aqui eu montei uma forma diferente, uma didática diferente, mas todas as explicações estão ali. Aí o que eu quero que vocês façam agora? Façam na página 18 as atividades, tá? Página 18, 19 até a questão 3. Página 18, 19 até a questão 3. Ok? Aí assim que vocês Então a terminam... gente, Fala. então a gente faz a 3? Sim, a 1, a 2 e a 3. Na página 18 e 19 Tá. e 20, né? E a 3 termina lá na 20. Ok? Então assim que a gente terminar, a gente corrige. Beleza? Eu quero ouvir um beleza animado aí agora. Ai, não teve nenhum beleza animado, não acredito. Beleza. Isso, assim. Então a gente já volta para corrigir, tá? Então, boa atividade e as perguntas estão abertas.